Às vezes a gente acha que nós é que fazemos a missão é nossa, que a igreja é a detentora da missão. Mas nós temos percebido que a missão é de Deus. E Ele nos deu o privilégio de participar dela, de cooperar com Ele nessa missão. A missão é de Deus e Ele se responsabiliza, Ele se incumbe de levá-la adiante e de cumpri-la também através do poder do seu Espírito. Pois bem, antes de começar a pregar, eu quero aproveitar a presença aqui de uma pessoa, que eu precisava ter feito isso desde novembro, mas a gente às vezes desencontra e eu esqueço na maioria das vezes, porque quando eu subo aqui eu esqueço de tudo, gente. Já falei com o pessoal, se tiver aviso, oração, qualquer coisa que vocês acham que eu vou fazer, esquece, eu vou esquecer e não vou fazer. Então vocês têm que subir e fazer, tá bom? Pode tomar o microfone da minha mão, pode me interromper, pode fazer o que quiser, mas não deixe de fazer aquilo que é importante para você. Você que é líder, você que precisa fazer alguma coisa aqui em cima, vem e faz. Todo mundo está à vontade para fazer tudo, mas não é nem má vontade, é porque eu sou muito burro mesmo, muito limitado, então eu fico muito concentrado no que eu preciso falar e aí eu esqueço todo o resto. Eu tenho pouco neurônio, então eu concentro numa coisa ou eu não faço nada direito. Então, eu quero fazer o que eu já deveria ter feito desde novembro, né? A Bíblia diz, em Romanos 13, 7, que a gente deve dar honra a quem merece a honra, né? Imposto para quem precisa receber o imposto e a honra para quem deve receber a honra. Então, você tem visto, desde o mês de novembro, né? O mês de missões, o banner de missões tampou aqui a imagem do aniversário da igreja, que tem sido o tema desse ano, de número 61, né? Comunidade, com aquele ponto que transforma, né, a palavra comunidade em unidade, e a unidade tem sido o tema de todo esse ano, 61 com Ele. Esse tema ficou genial, e eu recebi vários elogios, pessoal da igreja, de fora da igreja, Manu e tal, que legal, ficou muito legal o jogo de palavras, né? 61 com Ele, 61 anos da PIB Itaim, um com Ele, né? Unidade com Deus, unidade na igreja, comunidade com unidade. Nossa, que tema top! Eu recebi todos os elogios. E, na verdade, os elogios não eram para mim, nem para a equipe ministerial que se debruçou várias horas em cima dessa proposta para planejar todo o ano. Na verdade, isso é a ideia dessa menina ali. Vem cá, Tainá. Vem logo que eu estou com pressa. Fazendo charminho. Eu não queria que ninguém soubesse que ela é eu. Foi ela, gente. Deixa eu fazer aqui, vai ficar melhor. Tainá é uma bênção de Deus. Estou suado para variar, né? E foi ela que veio com essa proposta, ela que veio com essa ideia. Eu levei para o colegiado, a gente gostou muito, fizemos tudo. Então, a ideia é dela, tá bom? Então, se você pensou aí que foi a gente, você pensou errado. Se você tiver que fazer algum elogio, pode elogiar ela. Obrigado, meu amor. Para quem não sabe, Tainá foi minha ovelha, Tainá morou na minha casa, né? Tainá não chegou aqui assim, então, de paraquedas, igual você imagina, não. É que ela morava em Vila Velha, ela era do interior do Espírito Santo, estava morando em Vila Velha. Eu fui pregar lá na igreja de origem dela, ela pediu uma carona para voltar para Vila Velha, e depois dessa carona, a gente nunca mais se desgrudou. Então, ela foi congregar comigo, liderou, se tornou ministra de comunicação lá na Igreja Batista Guaranhuns, fez um belíssimo trabalho. Depois ela voltou para o interior, uma proposta de trabalho, e eu vim para São Paulo. E aí, a nossa surpresa foi que depois que eu vim para São Paulo, ela recebeu uma proposta de emprego para vir trabalhar aqui em São Paulo.
Então, embora ela more e trabalhe lá em Santo André, ela, né, veio congregar aqui por conta desse laço, por conta dessa amizade, né, essa relação aí que a gente já tem há alguns anos, bastante anos inclusive. Eu acho que foi 2017 aquilo, né? Já tem então 7 anos, né? Achei que tinha mais, que é tanta coisa, né? Parece que tem mais tempo. Mas enfim, é isso. Eu tenho 5 minutos para pregar, então vamos lá. Seguindo a série de mensagens, a gente está olhando para a Bíblia e vendo o Espírito Santo agindo em várias ocasiões de uma forma especial que traz algumas lições preciosas para nós. Então a gente viu quarta-feira passada que a gente precisa fazer missões no poder do Espírito que nos fortalece. Às vezes, para fazer a missão de Deus, a gente se sente fraco, falta força, falta ousadia, falta sempre alguma coisa. A gente é limitado e a gente tem essa sensação de que está sempre faltando alguma coisa. Então, o Espírito vem para completar aquilo que está faltando, para preencher aquilo que nós não podemos fazer de forma plena. Então, nós olhamos para a ação do Espírito na vida de Sansão. E a gente viu que a força de Sansão vinha do Espírito do Senhor. Não tinha nada a ver com o seu cabelo, não tinha nada a ver com a sua tribo. Inclusive, a gente sempre ilustra Sansão como um cara muito grande, cheio de músculos, fortão, cabeludão. Não, gente, Sansão é da tribo de Dan. O Dan é filho de Jacó. Não tem filho de Jacó com mais de 1,70 m, não, irmão. Ei, são judeus, não são alemães, não são russos, não, é judeu, judeu é estatura média. Assim como Davi era pequeno, o Sansão também era bem pequeno e bem magro, provavelmente, porque a tribo de Dan não era uma tribo de trabalho muito agrícola, então ele não trabalhava muito com o braço, ele não devia ser forte não. É que a gente cria, né, na nossa imaginação hollywoodiana, um Sansão que é um bodybuilder. Não, irmão, é um homem simples, de 1,70 m, provavelmente 65 quilos, mas ele pegou um leão e rasgou no meio. Ele pegou um osso de um jumento e matou 1000 filisteus. Aí você fala, como que pode? Pelo poder do Espírito. Disse o texto que nós lemos quarta-feira, o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal forma que fez aquilo. Então, a gente só consegue fazer a missão do jeito que Deus quer, pelo poder do Espírito. Se for contar com a nossa capacidade, nós não podemos mesmo. Na nossa força, nós não podemos. Ai de Sansão, se não fosse o Espírito do Senhor. A gente nem saberia da história dele. E agora a gente vai olhar para um outro cara, que eu nem gostaria que tivesse nessa série, porque falar dele é muito clichê, e eu gosto de fugir dos clichês. Mas o colegiado achou por bem de inserir essa pessoa e essa passagem, então eu, como sou obediente, vamos lá. Eu estou falando de Davi, e a gente vai olhar para aquele episódio onde Davi foi ungido como rei de Israel por Samuel. Isso está no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. E diz que Saul desagradou a Deus. E aí Samuel foi exortá-lo. E eu gosto muito do Charles Swindoll. Ele escreveu uma série de livros, a maioria dos heróis da fé de Hebreus 11, ele escreveu uma obra sobre cada um deles. E ele escreveu sobre Davi, eu acho genial a abordagem que ele fez da vida de Davi. E ele fala algo ali muito interessante. Um outro autor também que escreveu um livro clássico chamado Perfil de Três Reis, ele também percebe essa diferença entre Saul e Davi. E eu acho isso bem interessante, porque a gente acha, né, que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Nós aprendemos o que é essa expressão hoje na EBD, isso é um hebraísmo.
É a forma do hebreu dizer que ele escolheu aquilo. Eu quero Davi. Então, Davi é segundo o meu coração. E aí, o Saul, geralmente, tem até música que diz, né? Eu sou da geração de Davi, eu não sou da geração de Saul. Tem denominação que diz, nós somos a casa de Davi, as outras denominações são casa de Saul. O pessoal, a gente, os crentes, que é difícil de mexer com a gente tira umas conclusões, às vezes que eu não sei de onde que foram tiradas, mas a gente tem essa coisa de que o Saul não presta, o Saul mandou mal, não sei o que, pecador, miserável, é ímpio, e o Davi é segundo o coração de Deus. Na verdade, se botar na balança, Davi errou muito mais do que Saul. Muito mais. O Saul não pegou mulher de ninguém, não mandou matar o cara da mulher que ele pegou. O Saul não foi um péssimo pai, pelo contrário. Pelo contrário, o filho do Saul ia para a guerra junto com ele para ajudar ele. O filho do Davi queria matar ele para tirar ele do trono. Então eu queria que a gente desmistificasse isso da nossa cabeça, de que Saul não presta e Davi é o herói. Não. Todo mundo é pecador, irmão. Todo mundo é pecador e ninguém presta, não. A gente tem ouvido isso aqui, né? Deus é bom. O diabo, né, não presta. E nós é tudo mais ou menos. Então, qual foi o problema de Saul? Por que que Deus tirou o reinado da casa de Saul ou da tribo de Benjamim? Porque Saul não aceitou ser exortado. Essa é a diferença que o Charles Swindoll e o outro autor lá que eu esqueci o nome, deixa eu lembrar aqui o nome dele. Perfil de 3 Reis. É o Gene Edwards. É porque tem o Eugene Peterson, mas é o Gene Edwards. É da editora Vida esse livro. Ele é bem interessante. Perfil de 3 Reis. Analisa a vida de Saul, de Davi, de Salomão, né? Então, eles percebem isso, e eu acho isso muito legal, que é o fato de que a diferença entre Saul e Davi não era a quantidade ou a profundidade do pecado. A diferença era que o Saul, quando foi exortado, não se arrependeu. E o Davi, quando era exortado, e ele foi exortado várias vezes, ele sempre dava o braço a torcer, se arrependia e concordava com a exortação vinda de Deus. Então, para te relembrar 2 histórias que mostram bem essa diferença, quando Davi pegou a mulher de Urias, Batseba, e mandou matar Urias, Natã, o profeta, foi lá exortá-lo. Chegou lá e contou aquela história que você conhece, né? Um homem tinha um monte de ovelha, ele tinha um vizinho que só tinha uma ovelha, ele recebeu a família, foi fazer um churrasco, em vez de matar uma ovelha dele, ele pegou a única ovelha do vizinho. O que é que esse cara merece? Aí Davi falou, tem que morrer. Aí o Natã, então, esse cara é você. E aí o Davi, caramba, é verdade. Eu poderia ter pegado a mulher que eu quisesse em Israel, e eu peguei a do Urias, que só tinha Batseba. O texto diz que Davi caiu com a testa no chão e ficou 7 dias chorando arrependido. E Deus disse, olha, eu aceito o seu arrependimento, vamos tocar daqui para frente. Uma coisa é você se arrepender e se livrar da condenação, mas isso não te livra da consequência. Então, infelizmente, o bebê vai morrer. E morreu. Depois ela engravidou novamente e veio Salomão. Então, quando Samuel vai exortar Saul, que Deus falou, ó, eu vou dar a vitória para vocês, mas depois que vocês tiverem subjugado aquele povo, os amalequitas, você não pode pegar os despojos e trazer para Israel. Cavalo, ouro, prata, tudo que você encontrar lá, deixa lá. Saul ganhou, olhou aquele monte de coisa valiosa e falou, que nada, eu vou levar isso tudo, olha quanto que vale isso tudo aqui. E ele levou. Aí o Samuel chegou lá e falou, Saul, você trouxe, né? Trouxe. Você se lembra que Deus mandou não trazer? Lembro. Então leva de volta. Não vou levar. É só essa a diferença. A diferença é só essa. Então, qual foi o erro de Saul?
ter pegado despojo de guerra do inimigo. Isso é infinitamente, botando numa balança moral, é infinitamente menos prejudicial do que pegar a mulher do cara e mandar matar o cara. Mas qual é a diferença dos dois? Quando Saul é exortado, ele não volta atrás, ele não se arrepende, ele não leva de volta os despojos. Mas quando Davi é exortado, ele cai no chão e chora arrependido por vários dias. Lembrando que isso também não o livrou de sofrer a consequência daquele erro. Então a primeira lição que eu gostaria já de tirar aqui, da vida e da unção de Davi, e dessa ideia dele ser segundo o coração de Deus, é que Deus o escolheu. E ele né, a bandeira de Israel tem a estrela de Davi, e não é de Saul. Simplesmente pelo fato de que ele estava disposto a se arrepender. E como bem percebeu o Gene Edwards, ele nunca cometeu o mesmo erro duas vezes. Ele cometeu vários erros, mas toda vez que ele era exortado, ele nunca mais fazia aquilo. Aí ele tinha um outro erro diferente. Aí ele era exortado, ele nunca mais praticava aquilo. Então nisso, o Davi tem muito a nos ensinar. Não pelo fato de que ele era o queridinho de Deus, de que ele é o perfeitinho, ele é um super-herói. Não, ele é ser humano tão pecador quanto eu e você. Mas ele estava sempre disposto a se arrepender. E se tem uma coisa que é parte da obra do Espírito, é nos levar ao arrependimento. Portanto, eu já queria tirar essa primeira lição para as nossas vidas. Não adianta nada a gente querer fazer missões no poder do Espírito, se a gente não estiver disposto a se arrepender dos nossos erros. Porque os nossos erros nos impedem de avançar. E com isso, a missão também fica emperrada. Você não sabe como é bom você confessar o seu erro. Você falar, eu sou ruim mesmo, eu não presto mesmo. Se você for falar mal de mim, me chama, que eu vou te ajudar. Eu sei um monte de coisa horrível sobre mim, coisas que você nem imagina. Eu sou o pior de todos vocês. Sabe quem fazia isso? O apóstolo Paulo. Será que tem alguma relação entre a capacidade de Paulo reconhecer os erros, se arrepender e ser o homem que mais plantou a igreja no período do Novo Testamento? Talvez até hoje, se a gente for comparar o resultado das plantações do apóstolo Paulo. Então, por exemplo, se a gente analisar nessa perspectiva, a igreja, eu acho que é a do Brás, ou é a PIB de São Paulo, não sei, plantou a PIB de São Miguel. Paulo Silas, quem é mãe de São Miguel? É o Brás. O Paulo Silas é meu assessor para assuntos pré-históricos. Tamo junto, PS. É só uma brincadeira, ele é um batistodonte, dos melhores que tem. Você sabe, tem uns batistossauro, que já é pior um pouquinho. Mas o Paulo Silas não, ele é batistodonte, é vegetariano, bonzinho, é uma benção. O problema é os diaconossauro. Ainda tem uns que é o Rex, né? Diaconossauro Rex. Esses aí, ainda bem que aqui não tem nenhum, louvado seja Deus. Gente, a igreja do Brás plantou a igreja de São Miguel. A igreja de São Miguel plantou a PIB Itaim. A PIB Itaim plantou várias outras, que plantou várias outras. Então, se você pensar nessa perspectiva, se você imaginar o cara que plantou a PIB de São Paulo, e eu não vou falar para cometer uma gafe, que eu não lembro exatamente, pode ter sido William Buck Bagby, pode, mas eu não tenho certeza. Então, o cara que plantou a PIB de São Paulo, cai na conta dele o fato dele ter plantado uma igreja em São Paulo, e essa igreja ter sido mãe da do Brás, ter sido vó da de São Miguel, bisavó do Itaim, tataravó de um monte. Cai na conta do primeiro plantador todo o resultado da igreja que ele plantou para frente. Aí eu te pergunto, o que é que caiu na conta do apóstolo Paulo, sendo que ele plantou a maioria das igrejas entre os gentios? Todo crente gentio cai na conta do apóstolo Paulo. Porque se a gente puxar esse fio da PIB de São Paulo, a gente vai bater lá no sul dos Estados Unidos, provavelmente Richmond, e de lá a gente vai bater lá na Europa,
lá nos primeiros separatistas, e deles nós vamos bater onde? Na igreja anglicana, e depois a gente vai bater em Roma. Quem levou o evangelho para Roma foi Paulo. Então a gente pode dizer que todos os batistas do universo, e nós somos aí, eu acho que dá milhões e milhões, né? Quantos batistas no mundo? No Brasil é quase 2 milhões. Deixa eu ver aqui. Quantos batistas nós somos no mundo hoje? Alguém sabe aí? Pode falar que me ajuda. Vamos ver aqui. Esboço não tem não, mas o Google ajuda bastante. 170 milhões. 170 milhões de batistas no mundo. Cai tudo na conta do apóstolo Paulo como plantador da igreja em Roma. Já pensou isso? Já pensou você começar um trabalho e aquele trabalho render 170 milhões de discípulos para Jesus? Isso vivos hoje, fora os que vêm desde lá daquela época. Ô gente, o céu vai estar muito povoado. Vai ter judeu das tribos relatadas em Apocalipse. Infelizmente a de Dan ficou fora. Não sei se isso é literal ou simbólico. Mas vai ter judeu de tudo quanto é tribo, talvez menos a de Dan. E vai ter gentio, toda raça, toda tribo, toda língua e toda nação. E eu fico imaginando. E o João viu essa cena, né, e relatou para nós a revelação que ele teve. Ele falou, era um mar de gente. De toda a raça, de toda a tribo, de todo o idioma e de todos os países. Eu vi gente lá no céu. E eu fico imaginando, lá no céu, o apóstolo Paulo olhar aquele mar de gente, de toda a raça, toda a tribo, toda a língua e toda a nação, e dar glória a Deus, mas sentir o prazer de que eu participei disso aí. Agora, quando a gente chegar no céu, irmão, a gente vai olhar aquele mar de gente e vai olhar, e eu participei do quê aqui mesmo? Eu participei do quê? Não é? Fico imaginando Billy Graham, quanta gente vai chegar no Billy Graham no céu. Eu estou imaginando, posso estar imaginando tudo errado, porque tem como saber. Mas imagine aí o pessoal chegar, Billy, muito obrigado, Deus usou sua vida para ganhar a minha. Eu estou aqui hoje porque Deus usou você. A glória é de Deus, mas o privilégio é seu, porque o senhor participou disso. Aí eu vou chegar no céu, quem é que vai vir me agradecer? Obrigado, Manu. Deus te usou para eu estar aqui hoje. Qual o tamanho da fila? Então, queridos, eu acho que a primeira lição que a gente pode tirar aqui é essa. E essa poderia ser a única. E dá amém, dá a benção e vamos embora. Porque mais do que isso também, né? Será que existe alguma relação? Reflete aí comigo. Será que existe alguma relação entre Davi ser o homem segundo o coração de Deus, porque uma das suas principais características era estar predisposto ao arrependimento? Será? Será que existe alguma relação entre o apóstolo Paulo ter sido o instrumento mais usado por Deus para plantar a igreja aos gentios e para os gentios e com os gentios, e toda a igreja gentílica nesses 2000 anos de igreja cai na conta do apóstolo Paulo? Será que existe uma relação entre a produtividade de Paulo e a sua predisposição ao arrependimento? E a sua consciência de que dos pecadores eu sou o pior. Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero toda hora eu faço. Esse é o apóstolo Paulo. Será que existe uma relação entre você conseguir se reconhecer como barro, né? Como humus? Isso é humildade. Eu sou o quê? Eu sou humus, eu sou pó da terra. Isso é humildade, capacidade de se reconhecer como humus. Eu não passo de pó da terra, por que eu estou me achando? Por que eu acho que eu mereço algo? Por que eu acho alguma coisa? Se o apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, e foi o maior plantador de igreja aos gentios, e
todas as igrejas gentias precisam agradecer o legado evangelístico de Paulo, por que que Paulo, que fez tanto, escreveu metade do Novo Testamento, fala que ele era o pior, e eu fico me achando melhor do que alguém? Quem sou eu? É muita presunção, é muita falta de noção. Portanto, irmãos, o Davi, ele não é herói. Ele até foi herói em algumas ocasiões, mas eu acho que a principal característica de Davi, e é a que a gente menos foca, é a que a gente menos prioriza. A gente fala do Davi que venceu Golias, a gente fala do Davi que matou um monte de filisteu. A gente gosta de pegar aqueles eventos mais hollywoodianos de Davi, mas eu acho que a principal exemplo, a principal característica de Davi, que deve servir como exemplo para nós, é a predisposição ao arrependimento. Toda vez que ele era exortado, ele se arrependia. Eu acho que é por isso que ele é segundo o coração de Deus. Eu acho que Deus gosta de escolher umas pessoas que não se acham melhor do que as outras e que estão dispostas a se arrepender e mudar o comportamento para agradar o seu Deus. E aí, o capítulo 16 de 1 Samuel diz que Deus decidiu, na sua soberania, e retirou do seu espírito de Saul e falou: agora Saul não é mais o rei. E aí o Samuel: Senhor, então como é que a gente vai fazer? Nós vamos ficar sem rei? E ele falou: não, tem um plano. Pega um boi gordo e vai lá para Belém, lá na tribo de Judá. Samuel morava em Ramá, que fica próximo ali da Samaria. E aí, o Samuel não queria, porque ele ficou com medo. O início do capítulo 16 vai contar essa história. Saul já estava naquele momento sem o espírito, aí um espírito imundo estava se apossando dele, ele estava enlouquecido, ninguém dava conta de segurar, o homem estava louco, e o Samuel com medo dele, porque estava todo mundo com medo dele. Ele era muito grande, ele era muito forte. Saul era um benjamita fora do padrão, e talvez por isso ele foi bem recebido como rei. E aí o Samuel é orientado por Deus para ir lá para Judá, que é vizinho de Benjamim, e ele diz assim: Deus, eu não vou lá não, porque se o Samuel me vê lá, conversando com outra família, e ele vai ficar brabo, e ele está meio doido, ele vai me matar. Aí Deus fala: não, eu tenho um plano, pega um boi gordo, e fala que você só vai lá fazer um culto. Aí Samuel: beleza, então vamos dizer que eu vou fazer um culto. Mas como é que eu vou lá para escolher um novo rei? Essa história não pode vazar, senão Saul me mata. Aí Deus orienta ele: pega um boi bem gordo, quando você estiver chegando em Belém, os anciãos da cidade vão vir te receber, eles vão ficar com medo, porque toda cidade que recebe a visita do profeta, principalmente como Samuel, que é profeta e sacerdote, eles já ficam assim: qual foi o erro que nossa cidade cometeu? Porque o profeta está vindo para bater, e depois o sacerdote vai fazer um culto para a gente se arrepender. E aí, Samuel, o que a gente fez de errado? Na Bíblia, foi traduzido assim: a tua vinda é de paz? E ele fala: sim, eu vim em paz. Mas na verdade o que está acontecendo é isso: o profeta vem para dar cajadada, o povo está com medo, depois ele faz o culto para o povo se arrepender. Quando vê o profeta, que é sacerdote, com um boi gordo, os anciãos olham e falam: fizemos besteira. Ele está trazendo o sacrifício para fazer um culto, e a gente faz culto para pedir perdão dos pecados. E ele é profeta, ele vai dar cajadada, e a gente vai ter que se arrepender. Samuel, que besteira nós fizemos? Aí ele fala: não, fica tranquilo que não é besteira não, é um negócio aqui, vamos para o culto. Aí os anciãos: vamos para o culto. Vai todo mundo para o culto. Aí ele chega na casa do Jessé: ô seu Jessé, vamos para o culto. Aí eu fico imaginando, se o Jessé não é crente. E se o Jessé não é crente? Aí ele fala: não mexe com esse negócio de culto não. Aí ele perde a bênção. Porque a bênção aconteceu no culto. Se ele não fosse no culto, não ia acontecer mais nada. Meu irmão, se você puder, vai no culto, porque às vezes Deus gosta de fazer umas coisas no culto, tá? Ele não age só no culto não, mas às vezes Ele gosta de fazer no culto. E se você não vem, você perde a bênção.
E aí, Jessé, claro que eu sou crente. Eu e meus 8 meninos, aqui em casa é tudo crente. Batista, aleluia. E aí o Jessé vai e os meninos maiores vai na frente, né? O Eliabe. Aí o Samuel olha e fala: eita, menino grande, bonito. Ô Senhor, esse menino aí dava um reizão, hein? Deus fala: nada disso, quero ele não. Mas ele é grande, bonito, Senhor, e é soldado, Eliabe. Ele não. Aí vem o outro, né? Abinadab. Esse Abinadab é mais ou menos, hein, Deus? Não, também não. Aí vem o Samar. Também não. Aí o Jessé botou os 7 filhos que ele tinha, e o Samuel olhou, e aí Deus falou: nenhum deles. Aí o Samuel: então não entendi nada. Mandou eu vir para cá, eu estou correndo o maior risco, os anciãos estão tremendo as pernas com medo da exortação, não sabe que besteira que eles fizeram, está aquele clima tenso, e para nada. Quem é então o menino escolhido? É filho do Jessé? É. Ô seu Jessé, dá licença, o senhor tem outro menino por acaso? Eu tenho o menorzinho, o caçula, está lá fazendo o serviço que ninguém quer, cuidando das ovelhas. É? Está lá. É o menorzinho. Então manda chamar ele. Aí chamou. Aí chegou Davi. O texto diz: eu estou em qual aí, meninos? Estou no 14, 15 mais ou menos? Hein, Filipão? Bota aí na tela, que senão o povo não acredita que é Bíblia. Gente, quando Davi entrou, eu estava no 12 então. Olha lá. Pequenininho, magrinho, ruivo, com um olho bonito, bonitinho. Oh, que menino bonitinho. Mesma coisa que a Ana Paula falou quando me viu a primeira vez. Você conhece essa história? Não, verdade. É verdade. Aproveitar que ela está em casa, vai me bater só depois. Está com dengue, gente, ora por ela, tá? Tadinha, tá mal. Dengosa. Manozinho ficou lá com ela. Aí, a gente estava na Light, no lugar onde os pais dela trabalhavam, um tio meu também trabalhava, eu tinha 10 anos, ela tinha um pouco mais, né? Eu sei que parece que eu sou mais velho que ela, mas não, ela é mais velha que eu. E aí, ela já com as amigas, adolescente, tirando foto e tal, e eu vim correndo atrás de uma bola, e eu pequenininho. Eu já fui pequenininho, magrinho. E aí eu cheguei correndo para pegar a bola, ela tomou um susto com as amigas, aí ficou todo mundo assim, ela olhou: nossa, que menino bonito, loirinho do olho verde. Aí eu: prazer, meu nome é Manu. Aí ela: olha como ele é para frente. Eu falei: ué, você não falou que eu sou bonito? Vamos conversar. Aí ela profetizou, né? Aí ela falou: não, faz o seguinte, quando você crescer, a gente namora. Por isso que eu cresci tanto, porque eu falei: eu vou crescer. Aí eu cresci até o dia que eu reencontrei ela. Quando eu reencontrei, parei de crescer, não precisou mais. Agora você imagina a cena: um monte de homem forte, bonito, grande, soldado do exército, e o caçulinha, mais novo, inexperiente, mais fraco e bonitinho. Oh, que bonito, que gracinha ele. Aí Deus vira para Samuel e fala: é esse aí que eu quero. Quem, pensa comigo, quem naquele culto imaginava que o escolhido seria Davi? Ninguém, tanto que ele nem foi chamado para o culto. Deixa ele lá, está cuidando das ovelhas. Culto é coisa de homem, vamos nós aqui fazer o culto, junto com o profeta que está visitando Belém. Largaram o menino lá no pasto. Por quê? Nem o pai dele imaginava que podia ser ele. E no entanto, Deus quis ele. Mas tem um monte de gente que imagina que a gente não vai dar em nada na vida, né? E de repente Deus olha e fala: vai sim, porque eu quero. Eu escolho, eu vou usar. Porque missão é feito no poder do Espírito e não no poder do nosso braço. Não foi Jessé, não foi Belém, não foi Judá, não foi nada. Foi a vontade de Deus
que operou aquilo ali. Meu irmão, quando Deus quer, Ele faz. Quando Deus quer, acontece. Quando Deus quer, não precisa nada cooperar, Ele faz e ponto. E aí o texto diz, né, Felipe? Samuel, então, tendo a confirmação, Deus, tem certeza que é o menorzinho? É ele mesmo, Samuel. Não olha para o lado de fora, não. Do lado de fora é uma coisa, do lado de dentro é outra. Esse menino tem, primeiro, a predisposição ao arrependimento. Quando o pai dele chama a atenção dele, ele se submete e arrepende. É um menino dado ao arrependimento, gosto disso. Segundo, é um menino que não é medroso. Quando os ursos atacam as ovelhas lá no pasto, ele mete a mão numa pedra e tome na cabeça do urso e não deixa pegar as ovelhas. Se ele protege ovelha desse jeito, como é que ele não vai fazer com o meu povo? Às vezes a gente tem umas características que a gente acha que não vale nada. E é exatamente isso que Deus vai usar para a glória dele. E aí então, pegou o chifre do carneiro, né, o shofar, Jerém e Obel, a trombeta do chifre do carneiro, que era o instrumento usado para ungir coisas e pessoas, separar para um propósito determinado. Então, Davi recebeu de um óleo caro, o óleo precioso, que o óleo custava muito caro, é o artefato usado pela sociedade que é mais caro de todos. Ah, o ouro, a prata era mais caro. Sim, mas ninguém usa ouro e prata no dia a dia. Mas azeite é um negócio que usava no dia a dia. Então, um artefato que é usado de forma cotidiana, o azeite é disparado o mais caro. Até hoje é muito caro. 1 litro de azeite é mais de R$50, irmão. É mais de R$50, um mais ou menos. Né? Porque meio litro já está quase 40, né? Pois é. Agora você imagina no tempo da Bíblia. Era muito caro. Então Samuel pegou o chifre, encheu de azeite, provavelmente Davi se ajoelhou e ele tacou, a exemplo do primeiro sacerdote Arão, da cabeça escorrendo por todo o seu corpo, e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E aí Samuel voltou para casa, e ele morava em Ramá. Olha o que diz o 14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Meu irmão, só tem um jeito da gente resistir àquilo que nos atormenta: no poder do Espírito. A nossa força não pode espantar aquilo que nos atormenta. É o Espírito do Senhor que nos dá a capacidade de espantar aquilo que está tirando a nossa paz. Ai, pastor, essa coisa está tirando a minha paz. Como é que eu resolvo? Encha-se do Espírito. E o Espírito do Senhor não vai deixar nada te atormentar. E aí, meu irmão, tudo que Davi fez porque estava no poder do Espírito. Ele fazia uma besteira, e no Antigo Testamento, vale a pena frisar essa questão doutrinária, nós estamos vendo a ação do Espírito numa perícope do Antigo Testamento. Portanto, antes de Atos 2, o Espírito tinha um modus operandi. De Atos 2 para frente, ele foi derramado. Aí é um novo modus operandi. Então, de Atos 2 para trás, o Espírito age de forma pontual. Tem um propósito ali, tem um objetivo específico, ele vai, se apossa de alguém, como no exemplo de Sansão, faz o que é preciso e depois se recolhe. De Atos 2 para frente, não, ele foi derramado. Então agora ele está aí, derramado, disponível para todos. Ok? Então, para ilustrar, é como se, usando a figura da água, porque o Espírito também é simbolizado por água, por óleo, por pomba e vários outros símbolos. Então, simbolizando o Espírito como água, até Atos 2 é como se Deus usasse uma mangueira e molhasse algumas pessoas de forma específica e individual. Você, Sansão,
molhou ele. Deus usou através do poder do Espírito. Você, Davi, aí Saul estava todo molhado. Aí Deus fala assim: ih, rapaz, esse cara agora não dá mais para usar. Aí o que ele faz? O mesmo Espírito, que também é fogo, esquenta e evapora. Aí pronto, não está molhado mais, não usa. Você não gostou da ilustração? Tá bom. Então, até Atos 2 é assim, de forma específica. E foi assim com Jesus. Ele foi batizado, o Espírito veio e se apossou dele. E o pessoal viu uma figura como uma pomba. De Atos 2 para frente, cumprindo a profecia de Joel, o Espírito agora é derramado sobre toda a carne. Então, usando a figura da água, até Atos 2 molha com a mangueira, um de cada vez. Agora é como se pegasse, né, essa caixa d'água infinita, que tem o Espírito, e derramou sobre todo mundo. Inundou a terra inteira e está todo mundo boiando agora no Espírito aí. Ai, pastor, então todo mundo tem o Espírito de Deus? Não, uma coisa é você estar dentro da piscina, outra coisa é a piscina estar dentro de você. Ok? Então, ela está disponível para todos. Mas, infelizmente, nem todos querem se encher. E essa é a diferença. Ele está disponível igualmente para todos. Mas nem todos têm o mesmo poder do Espírito, porque nem todos querem se encher dele. E aí, meus irmãos, depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, então Davi apareceu lá. Se lembra disso? Davi chegou, olha, esse menino é tocador de harpa, porque ele fica cuidando das ovelhas, enquanto as ovelhas estão bebendo água, estão pastando, ele fica com a harpinha dele ali, treinando, ele é um bom tocador de harpa. Vem cá, menino, você toca bem harpa? Toca aí a harpa para ver se Saul acalma, porque não tinha inventado o Rivotril ainda. Aí, Davi entra, pequenininho, ruivinho, bonitinho, ai que gracinha. Aí ele começa a tocar a harpa e Saul acalma. O pessoal acha que é o poder da música, mas não, é o poder do Espírito. Por isso que a gente precisa do Espírito para fazer missão, para completar a missão, porque não é no nosso talento e na nossa habilidade, é o poder do Espírito de Deus que faz tudo. Portanto, nós precisamos ser como Davi nessa característica de reconhecer que a gente não vale muita coisa e estarmos dispostos a nos arrepender quando Deus nos exortar. A gente precisa também, mesmo que ninguém dê nada, mesmo que nós mesmos não acreditemos em nós, às vezes Deus acredita na gente mais do que a gente mesmo. Ninguém acreditaria que Davi seria o grande rei que foi. Mas o poder do Espírito do Senhor fez tudo aquilo. Então, além de estarmos dispostos a nos arrepender, precisamos estar abertos ao que Deus quer fazer em nós e através de nós. Não se feche para o que Deus está te falando, para o que Deus está te orientando e principalmente para o que Deus quer te usar, se é que Ele já não está usando. Não se feche, permita-se ser possuído nesse bom sentido pelo Espírito do Senhor. Porque se Ele te encher de forma plena, Ele vai te usar de forma extraordinária. E é nesse poder, o poder do Espírito, que nós vamos completar a missão. Que assim seja na minha vida, na sua vida, que assim seja com toda a igreja do Senhor.